Eu quero pensar como a gente perde tempo farmando em mapas totalmente necessários, quando muito bem podia entrar num mapa de campo de batalha e já ter todos os poderes e itens desbloqueados para nós, em vez de gastarmos tempo da nossa vida farmando em mapas como Boss Fruits, ou como Robin Hood, qualquer coisa do tipo, onde só perde tempo do caramba para conseguir itens que poderiam ser adquiridos por nós de faixa acesso. Que viagem é essa, velho? Então vou começar o nosso debate, começando então sobre as vantagens do mapa de farmar junto com o Cabrito. Fala, galera, tudo? Então, de buenas, vamos começar então. Cabrito, o que tu acha de bom dos mapas de farmar no Roblox? No geral, assim, não só batalha, essas coisas. Ah, o que eu acho bom? É. Eu acho bom quando o jogo mostra que tu tá fazendo uma evolução, não precisa pagar pra ter aquela evolução, tá ligado? Tem um ponto. Continua. Tipo, não demora muito pra tu evoluir, também não abusa muito da questão de ter que ter uma roleta no meio do jogo, né? Acho que dá vantagem. Ah, pior. Não, cara, é que, tipo assim, tem jogos que conseguem fazer uma estrutura de progressão boa, tá ligado? Tipo, tu vai jogando, vai desbloqueando coisas top. Mas estrago falou, daí chega um cara lá, paga o negócio, tipo, a mecânica do jogo é evoluir de maneira progressiva. O cara vai lá e paga pra quebrar a mecânica do jogo. Daí destrói e tá jogando de boa. É, então, daí tipo assim, pô, a pessoa passa horas farmando um negócio, daí chega uma pessoa, paga 500 Robux, porque a pessoa não tem o que gastar na vida. Daí ela gasta esse dinheiro, ela fica na vantagem contra ti, e daí tu faz o quê? Tu não faz nada, tu não precisa fazer nada, porque tu não quer gastar dinheiro. Tu quer evoluir no jogo, não quer ficar pagando coisa pra ficar na frente dos outros. Não, realmente, cara, e se tu vai pensar também, tem uma coisa muito sacanagem desse mapa é que o muito normalmente tem quanto você mecânica de pagar, cara. Os caras, os roletas tentam forçar essa mecânica muitas vezes, fazendo o quê? Uma progressão muito, mas muito lenta em alguns jogos, cara. Daí eu falei, graça é essa sensação de progresso, e tem mapas que eles abusam na questão de tu não ter essa sensação de progresso. É, então, eles só te deixam preso ali no mesmo ciclo até tu desistir do jogo. Não, pior. Cara, eu nunca esqueci. Até fiz um vídeo no canal falando sobre o mapa que eu conheci. Eu tinha uma primeira amigo Roblox que tinha um mapa, que era um mapa de barco. Cara, não é que eu joguei tanto aquele mapa, mas grande parte do que eu joguei foi pegando madeira e pedra, nem andando em barco. Porque pra construir barco, cara, era um bagulho, tipo, tu não ia conseguir não construir um barco sozinho naquele lugar. Que era, tipo, pegar umas 20 horas só pegando pedra e madeira. Esse é um exemplo, cara. Os caras que tinham os barcos top era o cara que pagava, não era o cara que ficava jogando de verdade. É, então, tá com o barco lá de madeira, todo cagado assim, sabe? Só umas tabuinhas. Daí tu vai ver o cara lá longe, o cara tem que ter 2 minutos de jogo, daí o cara tá com um navio feito de metal, tá ligado? Com arma, canhão que nem existia ainda. Daí, tudo só por 400 Robux, cara. Pô, daí como é que se joga um jogo desse? O cara vai ficar só te focando, vai ficar farmando XP em ti, daí tu desiste do jogo, mano. Não tem o que fazer. Não, sim. Tá fazendo a compra, assim, cartão. Não, e cara, e o principal, né? Os mapas de farmar tem. Claro, a gente fala que tem muitos mapas que eles sabem fazer uma mecânica boa, tipo, que tu consegue, tu fica o tempo ali farmando e tu desbloqueia um bagulho que tipo, é top, tu sente que vale a pena. Mas tem outros mapas que, tipo assim, não compensa o tempo gasto em farmar. Fala, não compensa, tem mapas que, tipo, dá exemplo, sei lá, por exemplo, um mapa de pegar madeira. Um mapa de pegar madeira, tu fica 20 horas pegando madeira lá, daí tu upa teu machado. De machado de madeira vai pra um de pedra. Mas o design só muda a cor, tá ligado? Não muda a gameplay, não acrescenta nada, nova gameplay. Claro, tem pessoas que gostam desse ciclo de jogo mais simples, mas cara, tem jogos que não sabem fazer um bom ciclo de jogo repetitivo. É, então, tipo, prende a pessoa no jogo. É. Tá viciada, assim, vamos dizer. Pra dar um exemplo, um que tem um ciclo de jogo, claro, não é na minha opinião, tá? Não é os melhores do mundo, mas é um ciclo de jogo bom. É o do Boss Fruits. Que primeiro, tipo, lá, com a moral, tu vai numa ilha, tu fala com o NPC, mata os bichos lá, tu vai noutra ilha, faz a mesma coisa, mas a diferença é que o quê? Tu ganha os poderes e tu tem as frutas que podem mudar toda a gameplay. Então, tipo, não torna o bagulho mais dinâmico no mundo, mas tem uma variedade. Tu desbloqueia poderes que acrescentam uma variedade ali. Só uma pena que é difícil tu usar isso no PVP, considerando que muitas pessoas já são de alto nível lá. É, então, daí, tipo assim, tá, ok, tu pode farmar muito lá no jogo também, mas eles também podiam dar uma melhorada, né, uma melhorada na questão do jeito que tu farma, porque, tipo, tá, tem o PVP e tem os bots pra tu farmar, mas, tipo, as missões das ilhas são tão repetitivas, tipo, é meio chato ficar toda hora fazendo a mesma coisa, porque a primeira missão é sempre matar uns carinha mais fracos, depois os carinha um pouquinho mais fortes, depois o boss. Mas, tipo, Se tiver um boss. É, se tiver um boss. Mas ele tem que fazer isso várias vezes, tá ligado, pra poder evoluir pra ir pra outra ilha. Não, é aquilo que eu te falei, a única coisa que torna interessante é justamente, eu acho que meio que o coringa, assim, dentro do Boss Fruits é as frutas, porque tu pega uma outra fruta, tu tem vontade de jogar mais, que tu quer ver os poderes da fruta. Então eu acho que isso aí é um bagulho que destacou muito o Boss Fruits dentro do Roblox, sabe? Porque se não fosse a mecânica das frutas, ia ser só mais um jogo de bater em cara, matar cara, bater em cara e matar cara. Que na verdade é, só que a fruta ela traz uma coisa a mais. É, então, ela dá uma vida a mais pro jogo, né? Ela dá uma vida É. só maior. Um objetivo. Exatamente, mas eu falei só um exemplo, tem muitos jogos que simplesmente não tem realmente uma coisa que torna. Como pode dizer? É que o que torna um jogo antes de farmar, além de ter um sistema de progresso muito lento, claro, é que não pode ser muito rápido, simplesmente tu pode zerar o jogo de maneira muito rápida, daí perde a graça também, né? Porque a graça do jogo é tu progredir, não terminar. Mas.
O que torna o jogo legal justamente é essa questão de ser aleatoriedade, sabe? Como eu falei do negócio da fruta. O que faz o cara querer jogar mais é que, por mais que ele faça a mesma coisa, o que traz a graça é ele ver tem um novo poder na fruta dele. Tem meio que um despertar, assim, né? Sim, daí traz mais motivação pra ele querer jogar o jogo. Essa motivaçãozinha. É que tem que Daí... ser... Fala. Não, vai falar. Não, é que tem que ser um negócio, tipo, trabalho e recompensa. Tu gasta tempo ali farmando, mas tu tem que ser recompensado. Agora tem jogos que, tipo assim, tu gasta tempo ali farmando e tu é recompensado com uma coisa tão paia que não dá vontade de jogar, tá ligado? Então, tipo, pô, tu matou um bicho mó foda, assim, sabe? Foi forte, tá ligado? Sim. Daí tu recompensa. 100 moedas, mas daí 100 moedas é tipo o quê? R$1, assim, sabe? É. Tanta coisa, 100 moedas. Tem jogo que é assim, tem jogo que tem que fazer um montão de coisa pra ganhar pouca coisa, pra ter que ficar farmando pra conseguir coisa boa, quando tem um cara pagando moeda do jogo e ficando na tua frente. E outra coisa que torna os mapas de farmar legal é questão... Claro, como eu falei, tu pode comprar mais armas, mais coisa e vai mudando a gameplay por mais que as pessoas sejam as mesmas. Mas agora tem um grande poder desses jogos. Como é que eles investem tanto em questão de um ciclo intuitivo, mas a gente acaba perdendo muito a questão da gameplay. Eu falo gameplay, por exemplo, tem uma questão do Baita dizendo Blast Fruits, que a gente jogou bastante live. Blast Fruits, cara, grande parte do jogo vai lutar contra bot. E bot, tipo, eles não tem golpes diferentes, eles só chegam a partir e te batem, tá ligado? Eu falo que tem muitos jogos que não são das campos de batalha, tá? Porque uma vantagem dos campos de batalha é que, tipo, cara, do outro lado já tem os poderes bloqueados, tu não precisa gastar horas farmando, e tu já entra em um PVP dinâmico com variações de golpes e com estilos de combate diferentes, sabe? Isso é uma coisa que dificilmente tu vê no mapa de farmar. Então. Daí também lá tem as coisas pra pagar, lá. Mas, tipo, é coisa tipo, customizável, assim, não é o que vai te deixar na vantagem, tá ligado? Sim. Daí, pô, fica mais justo. Não, sem falar que é o seguinte, cara, já tá todo mundo no máximo ali para pensar. Então se o cara paga pra ter um poder a mais, cara, vai uns 5 malucos ali, uns 3 malucos, macau com ele. Agora no Blox Fruit, se paga um cara com poder a mais, como é que 3 iniciantes beta vão lutar com um cara que pagou pra estar nível 200? Não existe isso aí, tá ligado? Então, daí o cara tá na vantagem. Não, e o pior de tudo, o cara que paga pra estar na vantagem pode ter os amigos, mas os amigos não pagaram, mas eles são fortes do mesmo jeito. Daí o cara pode acabar matando os próprios amigos, tá ligado? Daí, essas coisas aí, mano, pode matar sem querer. E, pô, qual é a graça de tu pagar pra evoluir se não tem diversão? Esse é o ponto, porque esse é um mapa de farmar, a base dele é isso. E eles pagam pra meio que quebrar a própria base do jogo, tá ligado? Então, daí não tem graça, mano. Daí por que não pagar num jogo se tu vai enjoar do jogo por conta que tu não tem mais nada pra fazer porque tu gastou tudo pra ficar mais forte? E cara, por exemplo, eu tava dando a informação do nosso mas um exemplo de jogo que eu acho que faz, tá? Eu não vou mentir, eu acho que a maneira como eles fizeram pra tu conseguir adquirir as coisas é meio abusivo. Eu acho meio abusivo, que é muito demorado pra conseguir as coisas. Mas é um exemplo de um bom jeito de farmar, é o Forsake, cara. Porque pra tu conseguir o dinheiro lá, é só jogar. Tu entra lá no mapa, tu joga e tu ganha teu dinheiro. Perdendo ou ganhando, tu ganha teu dinheiro, tá ligado? Tu não precisa ficar, sei lá, fazendo uma missão repetitiva 20 vezes pra conseguir o determinado item e tal. É só ir lá, jogar e pronto, já ganha teu dinheiro. Claro, esses são estilos de jogos diferentes, claro, mas é só um exemplo porque isso é uma coisa que a gente não vê muitas vezes em jogos de dia. Muitos jogos, eles prometem já um jogo com uma baita mecânica de combate, tudo, mas pra tirar a parte boa, que realmente tu vai jogar de verdade, tu precisa ficar repetindo umas missões secundárias, nada a ver. Então. Mas também tem outro problema no Forsake, assim, posso dizer. Qual? Que um problema assim é o problema que, ok, quando tu tá no jogo, tu pode farmar tua moeda durante a partida, né? Lá essas coisas. Só que tem um grande problema nisso. Se o cara, ele tem, tipo, um assassino, que praticamente é todos os assassinos do jogo, que, tipo, os assassinos daquele jogo são muito quebrados. E daí, tipo, se tu morre muito pro início do jogo, porque os assassinos ficam só focando em ti, tu ganha muita pouca moeda, daí como é que tu vai jogar com uns assassinos tão quebrados, tá ligado? E ainda mais pode ter coisa paga no jogo, não sei muito bem se tem coisa paga naquele jogo. Tem algumas coisas que... Acho que não tem coisa exclusivamente paga. Não, acho que tem umas coisas exclusivamente pagas. Mas a grande parte é tu pagar o bolso pra ter dinheiro no jogo, grande parte. Então, mas daí mostra o nível de dificuldade pra conseguir dinheiro. Porque se tu tem uma loja que te dá dinheiro, tem que pagar pra conseguir dinheiro do jogo, é porque o jogo não tá te dando tanto dinheiro, tá ligado? Sim. Como eu te falei, cara, eu acho legal essa ideia de tu só jogar o jogo e ganhar. Tipo, tem uma vez que eu joguei um mapa, não lembro qual era o mapa. Eu joguei uma vez um mapa que ele não era focado em farmar, mas ele tinha uma mecânica de conseguir um progresso, mas não era tu matando bots, tipo, ficar farmando em bot, não. Era tu tá no jogo, tu ganhava dinheiro a cada minuto, tá ligado? Que a ideia era o quê? Não era tu ficar farmando, era só tu ficar jogando, tá ligado? Claro, tem isso mesmo, agora falando assim, tem até um Groagar, tá ligado? Que é um bagulho meio offline. Mas é só um exemplo de um jogo que, tipo, tu consegue jogar o jogo sem precisar se preocupar em ter que largar o PVP pra ficar lutando contra bot, pra conseguir alcançar os players, tá ligado? E acho que a gente tem que chegar pro nosso próximo tópico, que é qual é a vantagem de mapas que fogem desse ciclo de farmar, que em muitos jogos de dia, principalmente jogos de Brainrot de dia, a ideia dele é só farmar porque, cara, querendo ou não, farmar é a coisa que mais prende os players de Roblox hoje em dia.
Bom, então falando sobre a questão de sair desses jogos de farmar, nós vai acabar entrando no famoso e único campo de batalha, né, cara? Que é um baita jogo que disputa muito, acho que um mapa de farmar que pega o estilo Demon Slayer, One Piece, do Call of Fruits, né? E qualquer outro estilo seja desse conceito aí. Esse gênero assim, né? É. Porque. Fala. Vai, tipo assim, eu agradeço muito aos desenvolvedores desses campos de batalha, essas coisas, que eles não colocam coisas de comprar, tipo, pra ter vantagem contra os outros. É só coisa de comprar, tipo, mudar a cor do personagem, ter dança nova, essas coisas. Só cosmético mesmo. E tipo, pô, imagina, um jogo é de luta, mas tu paga pra ser mais forte que todo mundo do servidor, daí qual é a graça, tá ligado? De lutar. Tu vai ter vantagem contra todo mundo. Daí as pessoas não vão conseguir te enfrentar. Daí qual é a graça do jogo? De luta? Não, assim, né, tem um ponto. Cara, e eu acho que uma das coisas boas dos campos de batalha, tirando essa parte que os caras podem pagar pra teus poderes, né? Eu acho que uma coisa boa dos campos de batalha é que justamente. Que eu não sei pra quem tá assistindo pra ti, mas já tem aquela sensação que quando tu tá jogando mapa, tu tem que ficar repetindo a mesma tarefa pra conseguir as coisas. Vem aquela voz na mente. Cara, tu tá jogando um jogo pra conseguir itens, você tem um outro mapa com as mesmas mecânicas que tu já tem tudo liberado, tá ligado? Porque querendo ou não, é a realidade de muitos mapas Roblox de dia. Que tem mapas que eles querem que tu pague pra ter os itens, ou tu gaste muito tempo pra desbloquear os itens, e já tem um mapa igual que tu já tem tudo liberado. Claro, a gente gosta de se prender no mapa de farmar, porque justamente tem a questão do progresso. Aí algumas vezes, cara, quantas vezes a gente troca um mapa bom, que a gente podia estar se divertindo, pra gente ter essa falsa sensação de diversão em um jogo de fazer o mesmo ciclo de missões infinitas vezes. Então, também tem outra coisa também no campo de batalha. Especificamente no campo de batalha do Saitama. O seguinte, tem como tu comprar personagens lá, antes deles lançarem, pra eles ficarem de forma gratuita. Sim. Mas eu acho isso meio injusto, na minha opinião. Porque às vezes o personagem, ele tá recém sendo lançado e ele pode estar muito desbalanceado, sabe? Sim. Daí, por isso que eu tô botando em uma versão paga. Que daí, tipo assim, pensa, pô, tu falar com a Tatsumaki, que o Ian, ele comprou a Tatsumaki antes, era ela. Ela é muito apelona, os combos dela é muito chato. Principalmente Ultimate, que ela lança um meteoro na metade do mapa. Daí, tipo, pô, o que tu faz com isso? Faz. Os personagens não tem counter pra counterar isso, não tem como fugir, se tu tomar ataque e se ferrou, não tem o que fazer, sabe? Os ataques têm uma área muito grande pra. Até quando ela tá ativando a ultimate, ela cria um tornado em volta dela que é difícil de fugir. Não, cara, realmente, é que eu acho que essa parte é um assunto muito complicado, pode até dar para o próximo vídeo, sobre a questão justamente, tipo, como é que um desenvolvedor consegue entregar, os mapas não são de graça, como é que o desenvolvedor consegue sustentar, oferecendo um produto bom para quem vai jogar, sem quebrar o jogo, tá ligado? Porque pra fazer a pessoa ter que gastar dinheiro, principalmente muitas vezes crianças, que é o público-alvo, né, dos mapas, cara, tem que ser uma coisa que não possa quebrar, mas tem que fazer a pessoa querer comprar, sabe? Então aí eu acho que é um tópico bem complicado mesmo. Daí, como posso dizer? Tá, daí depois da Tatsumaki veio outro personagem, não lembro quem era, mas eu acho que era... Não era o Garou já tá. É um outro personagem assim, ele não é tão apelão, mas tipo, cara, eu não sei qual é a graça, e ainda não sei qual é o objetivo de tu gastar num personagem antecipado, se tu sabe que o personagem em menos de um mês ele já vai dentro do jogo, sabe? Realmente. Tipo, não faz sentido tu pagar, e olha que o preço é grande, tá? Em 400 Robux, tipo, R$24, pra tu pagar pra um personagem que vai ficar de graça daqui a algumas semanas. Não, né, mas eu tenho uma coisa bem interessante que tu tá falando, a questão justamente do... a diferença entre pagar em mapas que já ganha tudo e mapas que tu tem que farmar. É que tu falando sobre a injustiça do pessoal que paga, no, exemplo, os mapas fruits, tu já paga pra ter as coisas, o Forsaken já paga pra conseguir as coisas mais rápido. Mas, nesse caso, campo de batalha, é algo meio complicado porque, cara, tu já tem quase todos os personagens desbloqueados. Tu vai pagar por um único personagem que tu não tem, tá ligado? E tu vai pagar pra quebrar a experiência dos outros jogadores, para pensar também. Então, os personagens estão apelando isso que eu tô falando. Do mesmo jeito, a pessoa, ela pode ser acostumada a jogar com um personagem que é muito difícil de jogar contra o personagem pago. Daí qual é a graça, tá ligado? De pagar pra um personagem ter vantagem contra todo mundo, basicamente. E pro personagem ficar de graça depois, isso é meio que descansa, sabe? Porque, pô, eu paguei pelo personagem. E a gente tem esse toque também que aí talvez seja importante os mapas de farmar dentro da plataforma. Eu falo importante que, justamente pelo fato de não ter a mecânica do player farmar e conseguir progredir dentro do jogo, faz o quê? Os caras tirem a coisa de conseguir progressão e somente tu tem que pagar pelo resto, tá ligado? Campo de batalha é um exemplo. Claro, legal, tu já começa com todos os negócios, tu já pula muita parte do processo chato de ficar rejogando pra desbloquear isso. Mas para pensar, assim como tu pula muitas vezes essa parte, as partes que tu não chegou ainda, tu só vai conseguir com Robux, com dinheiro de verdade, tá ligado? Então, daí tipo, qual é a graça daí, sabe? Qual é o objetivo de jogar o jogo? Tem que pagar as coisas. É que na realidade esses dois jogos não tem um jogo ideal, né? Cada estilo de jogo tem tua vantagem e desvantagem. Os mapas de farmar pode encontrar caras que pagam já pra estar forte,
Outros ficam o dia todo jogando, e tu joga no finalzinho do dia, e tu não consegue acompanhar eles, tá ligado? Entra num jogo com os caras já nível 200 no máximo, pronto pra te matar. Outro entra no campo de batalha também com o pessoal viciado, que já sabe todas as mecânicas de combate, né? Sim. E daí os caras já também tem personagem pago pra ficar contigo. Então, realmente, essa mecânica do pay to win, né? Sim. É uma coisa que, claro, é importante ter algum meio para os jogadores conseguirem dinheiro para sustentar os mapas, mas algumas vezes acaba meio que quebrando a bolha, né? Acaba tirando toda a graça da gameplay. Sim. Também tem outra coisa que eu vou falar agora, que é sobre esse troço também de pessoas viciadas no campo de batalha ou coisa de farm. Uma coisa que eu percebi ultimamente nos jogos é que eles não têm um matchmaking muito bom. Tipo, vou dar um exemplo do campo de batalha do My Hero Academy, tá? Tá. Lá, como é que tu vai entrar num jogo online, tá? Onde só tem gente que tem, tipo, 7.000 kills, tá ligado? Sim. E como tu vai enfrentar esse tipo de pessoas que tu não sabe combar, tu não sabe fazer nada? Tu tem que jogar um jogo pra jogar com o teu personagem favorito do anime, pra ficar lutando com os outros pais. Tu não consegue sair do combo dos caras, tu não consegue atacar os caras direito, porque ele defende tudo. Daí fala. Daí como é que fica? Tipo, pô, tu é iniciante no jogo e tu só cai com um cara em servidor que tem cara viciado, tem cara que faz combo, tem cara que... Sim. Não, e daí, lembra que eu te falei anteriormente que uma coisa chata desses mapas de Fortnite, que às vezes tu fica só lutando com o bot e tu acaba perdendo muito a graça de um PvP normal, porque muitos desses jogos, eles podem até te recompensar, os mapas de farmar, muitas vezes podem até te recompensar por lutar no PvP, mas pra tu conseguir lutar, tu já tem que farmar muito com os bots, tá ligado? E o campo de batalha, o legal dele é que ele retira essa parte de tu lutar com os bots, só que o ruim é que, como ele fica todo focado no PvP, cara, tem pessoal que tá muito além do PvP, tá ligado? Joga muito tempo. Daí o que acontece? Em vez do mapa de farmar que não farmaria pra poder lutar com o pessoal, no campo de batalha, cara, tu tem que viciar pra acompanhar o pessoal. É totalmente diferente, tá ligado? Sim. Daí pensa, as pessoas que tipo, gostam do gênero não conseguem jogar o jogo por conta disso. É que qual é o problema? Normalmente no jogo, o nome de jogos de farmar, só que o problema é muitas vezes questão de nível. Ah, se tu tá nível mais igualado, tu consegue ter uma luta justa até com as pessoas. Agora dá um exemplo com mapas de campo de batalha. O ideal seria o quê? Ter uma separação. Tipo, ser uma separação que fosse um ranqueado, tá ligado? Classificar pelos players que jogam mais, tem mais skill, mais coisa. Não largar o cara que tá jogando pela primeira vez com o cara que já tá jogando há um ano direto. Daí tipo, pô, pega. Vamos dizer assim que tu é um jogador iniciante, tá? Tu entrou no servidor, daí só tem gente tipo, com 0 a 10 kills. Porque tu também tem. Porque tu tem 0 kills, tu é começou a jogar o jogo. Daí cada vez que tu vai subindo com kills, sei lá, com nível ou total de kills, essas coisas, só cai com pessoas com um nível aproximado do teu. Daí vai ficar mais justo, porque vai mostrar tu evoluindo no jogo e vai botar pessoas melhores pra tu enfrentar em vez de pessoas mais novas, né? Porque agora tá bom no jogo. Realmente, e esse é o problema, porque o campo de batalha, a visão dele é meio que tu só conseguir se divertir, tu entrar e curtir o mapa. Só que, cara, eu acho que foi muito esquecida a questão que, por mais que não tenha sistema de nível aplicado, porque não é o propósito do mapa, tu ficar upando, tu não pode descartar que o jogador, por si próprio, ele evolui com o tempo. E isso inclui pessoas que iniciantes, pessoas realmente mais experientes. Sim. Mas, na tua opinião, Cabito, assim, tu ultimamente tá preferindo mais mapas de farmar ou mais mapas de só entrar e curtir, assim, só jogar? Ah, pra mim é mapa de entrar e mais curtir mesmo, porque mapa de farmar, desde quando eu já era um pouco pequeno assim, né, eu não gostava muito de mapa tipo, como é que era o nome dos mapas? Tycoon. Não gostava muito de mapa Tycoon de evoluir, por conta que, tipo, nem porque demorava, era porque todos os mapas de Tycoon era a mesma coisa, tu pode pagar pra ficar melhor, ou a base, tudo, o personagem, é tudo a mesma coisa, não tem inovação nenhuma, só as coisas pagas tem uma inovação, sabe, só coisa paga tem aquilo que te faz querer jogar o jogo. Sim. E não dava, tá ligado? Ficar por fora desses jogos assim, daí eu prefiro um jogo mais tranquilo de jogar. Sim. Cara, que é aquilo. Eu, uma época, eu adorava jogar mapa de farmar, normalmente eu adorava muito, mas, cara, uma coisa que eu fiz com os anos é justamente isso. Como a gente perde tempo com os mapas, que já tem mapa que dá. O que a gente perde? Farmando, a gente podia estar se divertindo outro mapa. E é uma coisa meio cômica, porque muitas vezes a gente fica perdendo tempo no mapa de farmar, pra quando a gente conseguir as coisas, a gente poder, sei lá, entrar finalmente no PVP e se divertir. Hoje já tem um mapa que já faz isso, como eu dei um exemplo, isso que eu batalha. Alguns caras estão lá no Blox Fruit farmando por horas pra poder entrar no PVP lá, nos mares 2, 3. Você já tem um grupo de batalha de One Piece lá com todos os poderes pra o cara só entrar e jogar, tá ligado? Então. Vira um bagulho até meio cômico, o cara gasta tempo pra poder se divertir depois, quando ele já podia ter outro mapa se divertindo. Então. Isso mostra assim, mano, tipo, não faz, pra mim na minha cabeça hoje em dia não faz sentido ter mapa de farm e ficar tão famoso. Sim. Considerando que hoje em dia, cara, tu vai pensar, o cenário do Roblox é muito dominado nesses mapas. E como eles são abusivos. Eu falo abusivos porque são mapas, cara, tu tem que ficar horas a fio jogando pra tu conseguir ter uns itens decentes pra poder jogar o jogo normal. Completa o tutorial nesse tempo. Exatamente.
Ah, não, tá louco? Daí tem mais também. Ah, também tem outra coisa. O quê? Tá ligado esse novo mapa aí que tá famoso, que é o Tsunami pra Brainrot, tem lá o Rob Brainrot, né? Sim. Tá ligado? Não sei se tu percebeu, mas pra mim na minha cabeça não faz o menor sentido o Tsunami Brainrot ter ficado famoso. Sendo que os Brainrots que são ruins lá são os Brainrots que são bons no Rob Brainrot. O Jin Jin Dum, tá ligado? Mas- O Rob Brainrot, ele é um Brainrot God lá, né? Um Sim. Brainrot raro. Daí no jogo ele é um Brainrot épico, um Brainrot normal, assim. Poxa, qual é a lógica de tu ter um jogo que o pessoal já se acostumou a ter tanto Brainrot bom, ser uns Brainrot ruim, tá ligado? Uns Brainrot horrível. Cara, e aí que entra uma outra coisa que eu acho que é um dos maiores problemas dos mapas de farm, tá? Na minha opinião. Que quando, cara, tem um exemplo de um outro assunto, mas uma coisa que eu acho muito no mapa de farm é justamente tu gasta muito tempo no mapa pra tu conseguir às vezes um item muitas vezes medíocre ou ruim. Cara, e tu para pensar, é que tu vai trocar pra outro mapa, tem a continuação do mesmo mapa, sei lá, mapa tal, parte 2, tá ligado? Cara, tu começa do zero. Agora, tu vai pensar, qual é a graça tu gastar tempo farmando um mapa pra tu ter que começar no zero em outro, tá ligado? E às vezes com umas mecânicas que é igual ao outro, só que com papéis invertidos. Eu falo os Brainrot aí, tu joga lá o Brainrot, os Brainrot que é bom, lá é ruim, os Brainrot que é bom lá, que é ruim lá, é bom aqui, tá ligado? Daí tu tem que fazer tudo de novo, e só que inverteu as mecânicas, mas não é uma inversão, uau, um novo jogo. É uma inversão que, tipo, tá bom, tá ali, tá ligado? E o cara gasta tempo ali. Então, daí, tipo, poxa, eles invertem tudo, só que é o mesmo jogo, ainda continua sendo o mesmo jogo. Exatamente. A única coisa que muda é o jeito que tu pega os bichos, e o jeito que os bichos são, é só isso que muda. Não muda nada de inovação, não tem progresso direito. Não, exatamente. Não, e o principal, cara, o ciclo de gameplay. Era uma de que a gente fez uma live, a gente fez live em todos os tipos de Brainrot, já tem explosão de Brainrot, Rob Brainrot, Tsunami Brainrot. Cara, o estilo de repetição desses jogos até que é interessante, tá? Não é um estilo pra qual me vicia por horas a fio, mas é um estilo que tu consegue jogar por uma hora, pelo menos, sabe? Só que, cara, para pensar que chega a ser cômico como hoje em dia o conceito de farm, o conceito de um ciclo de repetição se tornou um negócio tão fácil pra viciar as pessoas, porque realmente, antigamente, cara, eu lembro que tinha jogos que tu pegava, mano, tu farmava, tu conseguia desbloquear uma nova área, armas com mecânicas novas, ou qualquer outra coisa que realmente era um bagulho uau, tá ligado? Valeu a pena gastar tempo ali. Hoje em dia, cara, como eu te falei anteriormente, tu vai lá, faz a farm, tu desbloqueia, por exemplo, o mapa do Rob Brainrot, tu desbloqueia um Brainrot, que é nada mais que um boneco que mudou a skin que te dá mais dinheiro. E tu, pra que tu faz isso? Pra tu gastar dinheiro, pra ter outro boneco que vai te dar mais dinheiro, que tem o mesmo propósito. Não, e tem outra coisa também no mapa de Rob Brainrot, né? Tem o seguinte, tu pode pagar pra invadir a base, pra abrir a base do colega, assim. Tem tipo, pô, qual é a graça daí? Que, pô, se tu ficar só pagando... Não, sim. Cara, eu não vou mentir, tá? Eu acho que isso é uma mecânica que é muito interessante, porque é a primeira vez que a gente vê um mapa de farmar cuja farm era um bagulho volátil, um bagulho que tu tá bem, tu tá mal, tá ligado? Isso eu acho interessante, que é primeiramente uma coisa que não fica Eu acho que quebra um pouquinho da ideia superficial de... Porque acho que o problema do de farmar é que eles deixam muitas vezes os players robotizados. Eu falo robotizados porque... Mas, por exemplo, o Guragarden, tá ligado? Tu faz a mesma coisa que um bot pode fazer isso por ti. Que é uma tarefa de bot, querendo ou não, sabe? Tu podia muito bem colocar bot jogando Rob Brainrot, que é só pegar o Brainrot, colocar na base e pronto. Eu acho interessante essa mecânica de roubar as coisas, que pelo menos ela quebra esse ciclo de gameplay. E também ela traz os famosos clipes de crianças chorando também. Isso aí. É. Mas também tem uma outra coisa no Rob Brainrot que eu acho uma sacanagem. O quê? Tu tem que pagar 1.200 Robux pra ter um admin no jogo, que tu pode fazer qualquer coisa com a pessoa que tu quer roubar. Tu pode prender ela, tu pode abrir a base dela até e ela não consegue fechar. É sacanagem. Ela. Porque, tipo, mano, qual é a lógica? O jogo é feito pra tu ter o desafio de roubar a pessoa. Pra que tu vai querer pagar um preço absurdo? Porque 1.200 é um preço muito alto. Pagar um preço absurdo pra tu só poder roubar uma pessoa num joguinho online. Né, e o que eu te falei, tu poder roubar um Brainrot da base da pessoa é interessante, que quebra esse ciclo de gameplay que muitas vezes esse mapa de farmar é um bagulho muito individual. Ficou lá no meu canto fazendo minha farm, tu vai fazendo o teu. Esse bagulho de roubar, ele meio que faz as pessoas poderem interagir entre si e tornar mais natural o ciclo de evolução. Tu pode perder como ganhar. Então tu tem uma coisa mais dinâmica, sabe? Só que, como tu falou, cara, mas aí tem que ter um equilíbrio, porque, querendo ou não, você tá falando de horas da pessoa jogando. Daí qual é a graça de perder horas jogando pra um cara que paga, ele poder quebrar totalmente o teu ciclo de gameplay? Porque querendo... Mesmo abaixar o teu ciclo, sabe? Te deixar no zero. Não, exatamente, é o que eu te falei. As pessoas poderem roubar teu Brainrot é um contratempo, mas agora a pessoa pagar e poder quebrar a tua base, quebrar todo o teu progresso que levou horas, que ele já tá falando apenas de itens que o player tem. Falou de itens que o player tem com horas gastas, muitas horas gastas muitas vezes. E esse é o problema, esse é o maior problema de mapas de farm, tá? Como a pessoa gasta horas nesses mapas e, querendo ou não, a gente tá falando de uma plataforma de jogos que pode muito bem perder a conta, ser hackeada, e não perder apenas a conta, perdeu horas de jogo
E algum mapa que tu gostava? Um mapa que tu realmente tava jogando, tá ligado? Ou também o mapa. Tem umas coisas também que os mapas é muito sapequinha que fazem, né? Que é a questão de resetar o servidor. Porque quando eles resetam, todo mundo perde tudo. Tipo, se ficar muito tempo sem entrar, eu acho, pelo problema. Ah, que loucura. Então tem uma chance do mapa ele atualizar. Ok, mudou lá, novo layout, coisas novas. Só que, tipo, esse troço, ele vai fazer tu resetar teu jogo. Então, tipo, vai fazer tu voltar do zero. Pô, daí tu gastou dinheiro no jogo pra ficar bom, tu vai ter que gastar de novo pra poder ficar bom de novo. É dinheiro e tempo, né, cara? Esse é o problema desse mapa. Mas pra ti, Cabito. E, na tua opinião, qual foi o melhor mapa em questão de farm que tu já jogou? Porque tu prefere mapas então que não sejam de farm, mapas que sejam mais dinâmicos de jogar. Mas se fosse para jogar um mapa de farm agora, qual tu preferia mais? Um mapa de farm? Deixa eu pensar aqui. Tipo, eu jogo bem pouco no mapa de farm. Eu jogo mais quando eu jogo com vocês, assim. Sim. Deixa eu pensar. Mapa de farm. Cara, quando tá precisando... Fala. Eu acho que... Pra mim, acho que qualquer mapa de farm em questão, tipo... Ai, não sei, na verdade. Acho que The Forge é um bom mapa, até. O pior que tu trouxe uma boa ideia, cara. The Forge realmente é um mapa que destacou, porque o ciclo de gameplay dele não é tão monótono. Ele é repetitivo, porque, claro, o mapa de farm é repetitivo, querendo ou não, isso é um fato. Mas ele não é tão monótono, ele consegue ser dinâmico, tu pode usar poção, tu faz armas diferentes aleatoriamente, tá ligado? Sim. Daí, tipo, mesmo que a arma seja ruim, é um progresso, sabe? Não, e o principal, cara, ele tem um esquema meio tigrinho pra tu upar, né? Porque, querendo ou não, tu tem que ficar meio que roletando a chance de ser uma arma boa ali na Forja, mas, querendo ou não, é uma coisa legal, porque tu não fica, como pode dizer... Não é aquele negócio que tu fica fazer aqui no bot, todo tempo fazer a mesma coisa, às vezes compromete, não. Tu pode fazer variações, pelo que eu vi não tem a melhor build, tu pode fazer uma arma que eu fiz ali, uma arma de banana, tá ligado? Ele pode colocar feitiços de fogo, de gelo na arma. Exatamente. Claro, são um estilo diferente, mas como eu te falei, é um negócio que é uma pegada que eu gosto tipo aos fruits, que é uma questão das frutas. Porque por mais que ele seja repetitivo, a questão de tu poder fazer alguma coisa que seja, de certa forma, aleatórias, ou ela acrescente uma coisa nesse ciclo de gameplay, torna interessante, como a questão das frutas. Cara, desde tu tem uma fruta boa, tu pegar outra fruta, tu saber que ela tem o poder, e tu tem um novo estilo de gameplay, faz o cara querer rejogar aquele ciclo, tá ligado? A mesma coisa com o Forge. Cara, tu saber que tu tem uma arma boa, mas tu poder fazer uma outra arma, que não necessariamente ela é melhor, mas ela vai mudar teu estilo de jogar com o poder de fogo, ou sendo uma arma, de, sei lá, como eu falei, uma arma de banana, um bagulho meio zoado, te traz a curiosidade, quero jogar isso mais um pouco pra ver o que vai dar, tá ligado? Tem como até fazer algumas armas de cocô. Exatamente. E essa, porém, eu acho que uma coisa que torna o mapa bom ou não de farm é justamente ele mapa fazer uma coisa que um bot não consegue fazer por ti, tá ligado? Não é um medo, cara. Mas é bom, cara. Eu acho que o nosso debate tá ficando bom, pra não deixar a gente ter muito longo. Já tá debatendo isso aqui há 33 minutos, caramba. Caraca! Realmente foi um baita debate. Então, cara, lembrando pra todos que estão vendo esse vídeo, a gente não tá querendo falar mal ou diminuir os mapas, mas justamente trazer essa reflexão sobre mapas que, cara, a gente tem que gastar muito farmando comparado a mapas que simplesmente a gente só entra e já tem tudo de mão aberta, tá ligado? Não, a gente não tá diminuindo nenhum mapa, só tá dando essas duas perspectivas, tipo, que realmente vale a pena a gente gastar tanto tempo em mapas de farm, considerando que é uma coisa que tem muito no Roblox agora, e a gente para pensar que é mais fácil só entrar em mapa, ganhar tudo de mão beijada. Que a gente não tem mais aquele sentimento de, se eu trocar de mapa eu vou perder hora de jogo, tá ligado? Porque eu conheço gente que, cara, a pessoa nem gosta mais do mapa, já não quer mais trocar de mapa porque todo o progresso dela tá lá, tá ligado? Então, daí tipo, mesmo que o mapa seja ruim, pô, se você vai ter um progresso naquele mapa, daí tu vai querer jogar outro mapa... Aí para pensar, tipo, cara, tu vai ter que voltar ao início do zero do ciclo de gameplay, porque muitos jogos de farm, principalmente de luta, cara, pra começar a ficar bom, realmente divertido, tu tem que passar por um processo chato de repetição, a não ser que dá exemplo o The Forge, que é um mapa que sabe fazer tu começar bem e avançar bem, tá ligado? Mas, bom, cara, acho que o debate foi bem interessante, quero comentar com o pessoal aqui embaixo, porque é importante saber a opinião de vocês, lembrando que a gente não tá querendo diminuir nenhum mapa, falar mal, a gente só tá dando a nossa opinião e querendo a opinião de vocês sobre isso, e não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, e ter a nossa live toda quarta e sexta, e vejo vocês na próxima live ou vídeo. Falou, pessoal, quer dar alguma mensagem pro pessoal, Cabrito? Em jogos, galera, é feio. É feio, realmente, mensagem principal, hein? Então, até a próxima, pessoal, Deus abençoe, adiós! Eu já tô sentindo uma dor no coração. Deixa o like, porque ajuda na divulgação. Deixa o like.